Simbora, minha gente! Chegando, muito boa tarde para você. Bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde para você e que bom estar na sua companhia até às 4 da tarde. É isso, hein? Esse nosso momento todo especial de conversar, de dar risada, de aprendermos juntos. E falando em aprender, a tecnologia, né, vem sempre crescendo, desenvolvendo cada vez mais. E aí a gente vê isso entrando nas escolas, no dia a dia dos nossos filhos, inteligência artificial e a criatividade, como é que fica? Muito bem-vindo, né? E pode se desenvolver a criatividade fazendo uso da tecnologia também, mas isso significa que a gente precisa abandonar os antigos recursos e tão provados serem eles necessários para o desenvolvimento da criatividade? E será que quando a gente fica mais velhinho, falando por mim, claro, porque vocês são bebês, será que a gente fica menos criativo, bebê? Hein, Ney? Oi, e agora, hein? Porque dizem que quando a gente vai passando de fases, a gente já não é mais tão criativo. Os jovens sim, as crianças sim, os adolescentes sim. Então esse bebê de 46 anos agora, eu não estou usando minha criatividade, eu estou usando meu domínio próprio para conter todas as frases criativas dessa sua pergunta. Mas não dá para usar nenhuma na televisão? Acendeu um sinal vermelho aqui. Nenhuma frasezinha dessas que você criou? Todas são impróprias? Não, todas são próprias, é que você vai falar depois. Esse é o problema. E eu vou usando a minha criatividade aqui para pensar em alguma coisa, e quando vocês vão pensando e falando... Não, eu tenho que falar aqui, eu vou tentando... falar e vem aí o vídeo de saúde. Eu vou tentando criar um escudo aqui, mas aí fica difícil. O problema nunca foi falta de criatividade. Todos os meus problemas foram causados pela criatividade. E é isso, gente. Vamos falar sobre isso. Será que as crianças estão ficando menos criativas? Pois é. Os adolescentes estão menos criativos? O que será? E agora, quem vai dizer isso pra gente é ela, né? Que está em meio a toda essa criatividade aqui, é a Giovana Bonilha, professora universitária, ela que lida aí com crianças, adolescentes, e a tecnologia também vai nos ajudar um pouco mais sobre esse tema e tirar dúvidas suas de casa também e nossa que vai surgindo ao longo do programa, viu? Temos mais info com Josemar Amai e teremos também algumas crianças aqui montando, executando a criatividade delas com algumas peças. Outras crianças. Mas ainda bem que tem uma senhorinha na sala para colocar ordem nos bebês que fazem o programa com ela principalmente. Tem isso e muito mais, tem a sua interação no 983150249, tem tudo de bom nessa sua tarde com esse trio mais amado no seu Entre Família. Nós vamos fazer aquela pausa aí. Até já estamos de volta. Simbora, minha gente, é o Entre Família por aqui na sua tarde. Prazer estar juntinho com você. Você sabe, hein? Deu 2h30 no relógio, tem esse time aqui do Entre Família para te fazer companhia e, claro, tendo você juntinho com a gente aí o tempo todo interagindo, participando. Falando em interação, quer interagir com a gente? Quer mandar a sua pergunta ou, quem sabe, mandar para a gente aqui também a resposta à nossa pergunta do dia? Qual que é, Darleide? A pergunta é, você se considera uma pessoa criativa? As outras pessoas consideram você uma pessoa criativa também? Porque às vezes a gente se acha. É verdade. Aí você assim, gente, avisa pra ela que não isso não é criatividade, isso é... E como é que você... né? E como é que você estimula a criatividade dos seus filhos? Conta pra gente. O nosso WhatsApp é o 983-150249. O assunto é criatividade aí na sua casa. O problema... Compartilha. Assim, eu acho que eu sou uma pessoa criativa. O problema é que eu preciso de uma outra pessoa criativa também. Pra dar uma função pra aquele negócio que eu criei, entendeu? Porque geralmente quando termina, você já criou? Alguém fala assim, o que eu faço com isso? Por exemplo, uma mesa que não fica parada. Alguém precisa criar um negócio pra ela. É verdade. Entendeu? Ela tem rodinhas? O que é? Não tem, ó. Que genial. Criei uma mesa que não fica parada e não tem rodinha. Uma fruteira que era pra ser uma fruteira e acabou virando descasca as frutas. Coxo. Porque você põe ela, depois que você tira as frutas, ela tá tudo descascada já, sozinhas. Mas aí as pessoas não sabem usar. Precisa de alguém que já pronta pra ir pra panela e fazer uma geleia. É que foi pro lixo, mas... Eu queria precisar de alguém que crie. E o que você já fez que foi pro lixo? Assim? Que foi pro lixo? Menina, desde de pequeno eu gostava de criar, de inventar, né? Algumas coisas não tinha muito o que fazer, tinha que ir pro lixo, né? Mas... tentativa e erro, né? Lógico, né? Olha aí aquele que inventou a luz lá. Né? A lâmpada. A lâmpada, né? Aquele que inventou a luz. A luz foi Deus. Deixa eu ver o nome de quem inventou a luz.
Acho que foi Jesus. Não, quem inventou não foi Deus. Aí ele acertou de primeira. Pá, haja luz, haja luz e ouve, né? O da lâmpada lá. Thomas Edison. Thomas Edison. Aí vai, né? Uma diferençazinha entre Thomas Edison. É que o Thomas Edison, das 1000 tentativas, ele criou 1000 coisas, né? Ele jogou fora. Das tentativas, ele foi criando coisas. É verdade, né? Mas assim, ó, eu criei uma vez, Dalede, dentre várias invenções ali, uma fechadura elétrica para o meu quarto. Era adolescente e tal, fiz. E aí girava o motorzinho, trancava a porta, e aí tinha uma luzinha que acendia lá fora quando ela estava trancada. Enfim, era uma enjambração. Perdeu um engenheiro. Uma enjambração doida que eu fiz. E aí até eu queria que ela fechasse sozinha, né? Só que daí era meio difícil. Eu coloquei um elástico desses de soro, né? Coloquei um elástico daquele, quando puxava, aí eu saía, fechava, ela ia sozinha. Até que um dia eu fui sair rápido, aí eu puxei a porta, ela veio bem na... bem na minha testa. Teve que criar o curativo. Não, aí eu descriei, né? Aí criou o curativo. Cara, me deu raiva, eu quebrei tudo. Eu criei um fechador de porta de geladeira, estraguei. coisa facinha. Hã? Eu criei uma fechadura para a porta da geladeira. Olha. Chama caibro. Você encosta na parede de cima, encosta a ponta na porta da geladeira e ela... Isso é uma criatividade. Travou. E emagreceu todo mundo. Minha criatividade foi básica. Eu criei uma filha. Não tá valendo? Tá valendo, né? Ai, eu tô chorando de rir. Mas vamos em informação. Já começou mais cedo até, né? Muito No cedo. camarim lá. Desde cedo que eu tô tendo crise de riso e chorando. E dando trabalho pras meninas do Melhor camarim, chorar de né? rir do que chorar de outra coisa, né? Josemara Maio, mais informações, chega pra cá. Qual é a pergunta do dia? Se as pessoas são criativas como a gente. E se elas estimulam os filhos a serem criativos como a gente. 12983150249. Gente, que loucura. Vou te contar, hein? Boa tarde a vocês aí de casa, boa tarde a vocês também. Eu lembrei de uma situação, vou compartilhar com vocês. Uma criatividade. O meu pai, na verdade, ele é muito criativo. Minha mãe, ela tem 3 tipos de infartos por causa disso. Ele queria muito um açude, só que a gente morava numa casa lá em Joinville, era um pedaço, né, um terreno que não tinha espaço para um açude. E ele sempre gostou de ter um açude. Laguinho, é um né? lago com peixes. E aí, do nada, um dia, ele chegou, abriu o portão com uma caixa d'água daquelas de cimento assim, sabe? Chegando assim, colocando. O que tu tá fazendo, Tito? Vou criar meu açude. Né? Criou, tinha os peixinhos mesmo? lá. Aí, do nada, o pequenininho, o vizinho do... Nossa, lá era pequenininho, tinha uns 6 aninhos. Ele tentava pescar os peixinhos do açude do meu pai. Meu pai tinha que ficar cuidando. Aí, no final, ele acabou desistindo. Que ele tava que Mas só legal, pra aí deu estimular a peixe. criatividade de açude, laguinho é laguinho. É, só pra estimular a criatividade. Pesquisar. Banheira é banheira, caixa d'água é caixa d'água. Mas, gente, hoje o pessoal está buscando cada vez mais a criatividade na inteligência Agora eu dei artificial, uma bugada né? aqui. É aquela ideia que você joga lá a mensagenzinha que você joga pro chat GPT e fala, melhore ou deixe mais criativo essa conversa aqui ou essa minha ideia. E o pessoal tem utilizado muito, principalmente os universitários. 7 a cada 10 estudantes usam a IA aí na rotina do estudo. Mas eu vou te contar mais detalhes depois da vinheta. Me conta aqui, você já usou alguma inteligência artificial na sua vida? Se ainda não usou, com certeza já esbarrou com ela por aí. A IA está cada vez mais presente no nosso dia a dia e principalmente na rotina dos estudantes. Para você ter uma ideia, 7 em cada 10 universitários ou pessoas que pretendem entrar na faculdade já usam ferramentas de inteligência artificial com frequência para estudar. E mais 80% conhecem bem as principais ferramentas como o ChatGPT e Gemini. Esses dados fazem parte da pesquisa Inteligência Artificial na Educação Superior, feito pela Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior em parceria com a Educa Insights. Segundo o levantamento, 29% dos entrevistados utilizam as ferramentas nos estudos diariamente e 42% semanalmente, totalizando aí 71% do que estão com a
IA ali, lado a lado na rotina acadêmica. E o uso só cresce. Em 2023, esse número era de 69%. Além da frequência, a pesquisa também destacou os benefícios e desafios desse uso. Dá uma olhada comigo na tela que eu vou te mostrar. Os principais benefícios da IA nos estudos foi apontado como 53% aprender a qualquer hora e lugar. Está ali, disponível, acessível. 50% já destacaram que o acesso a conteúdos atualizados e diversos, ou seja, tem a possibilidade de você ter algo bem atualizado e com um assunto bem variado. 49% garante que tem mais agilidade para tirar dúvidas e resolver problemas. Agora, também tem os desafios que eles apontaram. 52% apontaram a falta da interação humana. Já 49% destacaram o risco de dependência de uma tecnologia que pode falhar. E 41% possibilidade de erros em avaliações feitas por IA. Ou seja, a inteligência artificial já virou uma companheira de classe para muita gente. Mas como todo recurso, ela precisa ser usado com equilíbrio e senso crítico. É como uma calculadora. Ajuda muito, mas não substitui o raciocínio. O desafio agora é aprender a usar a tecnologia ao nosso favor, sem abrir mão de aquele olhar humano que continua sendo insubstituível. Seguindo aqui e mudando de assunto, já que vamos ter a presença especial de algumas crianças no programa de hoje, quero aproveitar para contar rapidinho sobre um projeto lindo. Você já ouviu falar dos Anjinhos da Esperança? São crianças que, com muito amor no coração, aprendem desde cedo a compartilhar esperança com o mundo. Elas fazem parte de um grupo super especial que ajuda a manter a programação da TV Novo Tempo no ar, levando mensagens de fé, amor e cuidado para milhares de famílias. A ideia é ensinar de forma bem simples e prática o valor de ajudar o próximo e entender que cada um, mesmo pequeno, tem uma missão neste mundo. Gostou? Quer saber como seu filho ou filha pode participar? É só ligar no 0 operadora 12 21 27 30 e 30 e dizer que quer que seu pequeno também seja um anjinho da esperança. E olha, gente, é tão importante que nossas crianças aprendam desde já a doar, a participar e a se envolver, porque isso fica para a vida toda. Hoje elas ajudam sendo anjinhos, mas amanhã vão crescer com esse coração cheio de amor, missão e generosidade. E fiquei sabendo que vamos ter crianças aqui no estúdio que são anjinhos da esperança, não é verdade? Outras crianças. Olha só. Umas menorzinhas, não tão crescidas, né, pastora Aleixo? Crianças Muito há outras menos crianças. tempo. Vocês já são para anjos, gente. Anjinhos aqui. E é legal que a gente vai ver, Josi, igual você comentou aí, né? Até para quem está em casa ficar acompanhando junto com a gente. Esse momento, um momento criativo ali, as crianças, né, desenvolvendo um pouco dessa parte, dessa área, que a especialista que está com a gente hoje aqui vai dizer um pouco melhor também sobre esse desenvolvimento que parece que ao longo da vida a gente vai meio que perdendo um pouco dessa criatividade. Será que vai perdendo ou vai escondendo? O que vai acontecendo, né? Em que parte será que a gente parou de desenvolver essa nossa criatividade ou se ela está sendo aplicada em outra área também, né? Porque às vezes a criatividade continua, mas não naquele foco, mas em outro. Mas enfim, né? Vamos saber mais. Com isso a gente perde umas portas automáticas, É. elásticos para abrir e fechar, alguma coisa do gênero. Caixa de som, eu tinha em tudo que era canto do quarto, viu? Montava uns negócios Você que sabe doidos. dizer em que momento você parou de criar essas coisas. Menina, casei. Aí tinha minhas caixas de bagunça, as coisas ali, a esposa, não vai ficar com essas tralhas aqui, Fica não. feio. Fica Olha aí, feio. alguém É porque não tolindo sua criatividade. E eu confesso, Pois era é. muito. Mas ó, a diferença de lago e açude é que o lago ele é natural e o açude é artificial. Só isso. Ah, entendi. Mas o modelo é o mesmo. Ela não esqueceu. Ela guardou. Não, mas é porque ele não soltou. estava de todo errado. E a gente chama o Mar da Galileia, por exemplo, que é um lago de mar, só porque ele é grandão. Enfim, entre verdade. família também é cultura. Conhecimento Google. Então, obrigada, Josemar, e até o nosso próximo encontro. Beijo pra você. Eu que agradeço, gente. Um beijão para vocês aí de casa, um beijão para vocês também. Tchau, tchau. Beleza, Josi.
Então vamos lá, já recebendo a Giovana Bonilha, professora universitária, lida com a criançada, com os mais grandes não, né? Os maiores também, né? Tudo bem? Seja bem-vinda, pode ficar à vontade aqui no nosso espaço. Qual o problema de ser mais grande, né? Mais grande? Só porque a Pois língua é. portuguesa diz que alguém tolhindo nossa criatividade. Pois é, entendi. menina. Bem-vinda. Tudo bom? Muito obrigada, gente, por estar aqui. Olha, eu acompanhei já esse início muito criativo, viu, gente? Você acredita que eu ia perguntar? Você observou e viu se somos pessoas criativas? Observei, Aham. observei. E assim, é interessante. Existe uma diferença entre o artista e o arteiro, né? Existe. Todo artista é arteiro ou toda arteira é artista? E agora, todo hein? arteiro acha que é artista. Ai, boa. Porque o problema aqui é refrear, uma vazão, Né? A vazão da criatividade. dá um sentido para ela, é importante. Mas ó, já Que eu chego vou os freios. trazer um mito, né? Às vezes a gente acha que criatividade é só aquela pessoa que pinta muito bem ou que faz coisas muito extravagantes, mas não. Como vocês disseram aqui, né? Quando a gente cresce, a gente passa a nossa criatividade para outras coisas. Então, uma pessoa que aparentemente não está trabalhando em algo criativo, eu vou falar por mim, né? Às vezes, quando eu estou em casa, fazendo um almoço, eu posso exercer minha criatividade ali, no fogão. Então, a criatividade, ela pode estar em qualquer ambiente, em qualquer área. Isso é uma habilidade que a gente E constrói. você até falando aí, me fez pensar justamente nisso, né? Quando eu era adolescente e gostava de criar essas coisas, eu não me via frente a uma televisão falando ou mesmo gravando uma reportagem tal, fazendo aquelas coisas todas. E hoje eu não tô mais... Ainda tá lá escondidinha essa criatividade de montar as coisas, de fazer essas coisas aí, né? Até faço nas atividades de escola do meu filho, ajudo ele bastante. Mas eu vejo nessa parte de produção, por exemplo, aqui no Entre Família, né? Desenvolvendo algo que, usando a criatividade, às vezes no criar uma pauta, no criar uma matéria, uma coisa ou outra, a gente migra e a gente abre, na verdade, acho que vai abrindo mais esse leque também, né? Exatamente. E vocês comentaram aqui que eu observei tudo, tá, gente? E junto, vocês falaram aqui uma parte importante que eu acho que é legal a gente levantar, das crianças serem muito criativas e ao longo do processo ir perdendo essa habilidade, né? Na verdade, tem uma pesquisa da NASA, né? Os pesquisadores são Land e Jarman. O que eles fizeram? Eles começaram a observar o processo criativo e de resolução de problemas no ser humano. Então, eles pegaram um grupo de criança, selecionaram, né, esse grupo de criança e colocaram eles em atividades, processo criativo de resolução de problemas, e eles perceberam que aquelas crianças tinham uma capacidade cerebral de 95%, gente, é muito, né? 95% de criatividade. Então, tudo aquilo que elas brincavam, trabalhavam, elas conseguiam resolver, solucionar de maneira criativa. O que aconteceu depois? Eles pegaram o mesmo grupo de crianças e acompanharam em cada fase da vida, né? Então, quando eles foram para a escola, aí eles ficaram naquela fase primária. Foi diminuindo. Aí eles foram para a fase juvenil, né? Diminuiu um pouco mais. Foram para a adolescência, diminuiu. Quando chegaram à fase adulta, que foi o último bloco de estudo, não vou falar para vocês, eu quero que vocês adivinhem. De 95%, quanto que vocês imaginam que reduziu a capacidade? Pode chutar. Metade? Menos da metade? Menos da metade. Acredita que foi a 2%? Puxa! A 2%. E quando eles analisaram a fase adulta é mais ou menos 30 anos. Pra gente é jovem, né? É uma fase jovial. Foi a 2%. Isso, quando a gente olha esses números, a gente se choca. Como assim? Uma criança ali, analisada, foi a 95%, e aí quando ela cresce vai a 2%, porque a maioria das pessoas pensa assim, metade.
E uma coisa muito importante a ser dita é que às vezes a gente fala assim, nossa, mas a gente não usa o nosso cérebro 100%. A depender da atividade, a gente usa 100% do que a gente consegue. Então, às vezes, esse 2%, porque é uma pesquisa, né? Pode ser o 100% em algum momento. Isso é importante a gente dizer. Mas o que acontece na nossa sociedade? Isso, gente, é a gente analisar os nossos processos de vivência, a sociedade como um todo, né? A gente naturalmente é colocado em escola. O fato, eu dou aula para uma turma de criatividade. Eu dou para 2 turmas, né? Uma é de criação publicitária e a outra turma é inovação e criatividade. E eu falo para eles, na primeira aula, eu falo assim, a gente vai fazer uma regra aqui. Ninguém pode sentar no mesmo lugar em nenhuma aula. Então, vocês não podem ter a sua cadeira fixa. Não, vocês vão ter que fazer a troca. Só isso em sala de aula, o que a gente observa? Geralmente, em uma sala normal, né? Você sempre fica no mesmo lugar, o seu colega também sempre fica no mesmo lugar, você só interage com aquelas pessoas. E aí você perde a oportunidade, mesmo numa turma pequena, de interagir com outro que está lá do outro lado. E só nessa dinâmica de você trocar de lugar, você interage com outras histórias. Isso é importante também. Você conhece o outro e isso também faz parte de fluir a criatividade, né? Há um enrijecimento, né, dessa criatividade. Você tira da natureza, tira do brincar. E os pais têm feito isso cada vez mais cedo. E há uma pressa, e há muitos que defendem a ideia de que a criança precisa ir mais cedo para a escola, para ela interagir, para ela ter contato com outras crianças, como se isso fosse impactar no seu desenvolvimento, sem considerar que muitas vezes nós estamos tolhindo a criança, porque afinal de contas ela só vai ser mais uma entre outras. Que criatividade ela vai desenvolver sendo mais uma entre tantas, 20, 30 crianças, e há outros fatores envolvidos também. Nós vamos para o nosso intervalo. Na volta, nós ainda vamos ter, no programa de hoje, mais a participação de crianças, montando alguns brinquedos por aqui. Nós vamos ter ainda dicas e conhecimento no programa de hoje, com você, com a gente. Nós vamos e voltamos bem rapidinho. Até já. Estamos de volta e aqui, olha só, a criatividade simplesmente não para. A gente só está tentando fazer uma que deixa a gente com a autoestima alta. Geralmente não. Para cada momento criativo tem um arrependimento criativo também. Mas e o que pode ser contado, né? E a gente traz o que pode ser contado e não dá ideia de algo que deu errado para que outros façam. Mas às vezes o seu né? testemunho evita que outro faça o mesmo. Você não quer contar o seu? Jamais. Existem testemunhos pregáveis e não pregáveis. Tem muito que você guarda aqui e serve só para você. Mas tem gente que tem uma habilidade e tem instrumentação para essa habilidade, tem formação para conduzir um processo criativo e entender como essas coisas funcionam. A nossa faculdade FAD Minas, que está lá na cidade de Lavras, em Minas Gerais, da qual a Giovana faz parte, junto com a coordenação do curso de Psicologia, criaram uma oficina, não é, Giovana? Oficina Exatamente. Do pensamento criativo. Do cérebro criativo. Do cérebro criativo. A nossa matrícula foi vetada, mas foi colocada algumas pessoas lá e a gente vai ter um VT agora de o que acontece nessa oficina. Acompanhe com a gente. A criatividade é uma das funções mais fascinantes do cérebro humano. É ela que nos permite imaginar, criar e inovar. Atividades criativas ativam áreas como o córtex pré-frontal, responsável por pensamento complexo e imaginação. Na oficina do cérebro criativo, propusemos um desafio. 3 crianças e 3 jovens começaram desenhando livremente em um papel. Depois, participaram de uma atividade de improvisação. E, por fim, voltaram ao papel com o cérebro em modo criativo total. Nós somos estudantes de publicidade e propaganda da FAD Minas e participamos da Semana do Cérebro, juntamente ali com a Oficina Criativa do Cérebro. E essa foi uma extensão, né, que a faculdade proporcionou pra gente como universidade. Eu falo muito do ócio criativo. É aquele momento em que você está em trabalho, em momento de trabalho, e aí você para fazer qualquer coisa. E aí, nesse ócio, é onde você dá aquela pausa, né? É onde você resgata a criatividade. É quando você volta para aquele trabalho, você volta energizado com tudo aquilo que você absorveu. Então, por isso que quando a gente traz uma atividade de improvisação, isso ajuda para que não só o adulto, mas também a criança
possa exercer ou ativar o estado criativo na sua plenitude. Quando a gente está realizando uma atividade específica, nosso cérebro vai entrar em economia de energia. Então ele vai se focar naquela atividade para desenvolver aquela atividade e reduzir atividades em outras áreas. Quando eu faço o rompimento dessa atividade e busco fazer algo improvisado, a improvisação demanda de mim um outro estado mental. Então é como se acontecessem fogos de artifícios neurais no meu cérebro. E aí, nesse momento, eu consigo estar tão ativo a ponto de improvisar e criar de forma mais fácil do que anteriormente. Ajudou a eu ter uma ideia para fazer outra coisa. No primeiro, eu não tinha nada em mente do que fazer. Então, eu tive que pensar rápido ali no que eu poderia fazer, né? Pensando que eu também tinha pouco tempo para fazer. Já no segundo, mesmo ainda não tendo todo aquele tempo, eu já tinha uma certa base do que eu poderia seguir, né? Então eu poderia ou pensar em um outro desenho, ou eu poderia usar o mesmo desenho e partir daquele lá e só melhorar aquele desenho. Foi legal, muito legal. Então, quando você sai da caixa e você tem outros olhares, ângulos diferentes do que cada um tem para fazer ou como fazer, você acaba tendo um andamento profissional muito melhor do que se você fosse trabalhar sozinho. Quando eles voltavam, algumas crianças repetiam o mesmo desenho, mais colorido, colocavam mais detalhes. Outra coisa também que eu observei é que as crianças, diferentemente dos adultos, têm uma criatividade maior, né? Eles pensam mais fora da caixa ali em relação aos desenhos. Agora parece que os adultos não, tem já um projeto, né? Do que vai fazer. Não sei, parece que você limpa a mente depois que você dança. É difícil você colocar um adulto para brincar, propriamente dito, a não ser que ele seja um pai ou que lide com criança e aí ele brinque com criança. Mas quando a gente vai para grandes empresas, por exemplo, muitas oficinas criativas são feitas ali para que aquele adulto, aquela equipe, aquele colaborador, ele consiga resgatar a criatividade e também para que ele consiga trazer ou criar soluções para inovação, porque hoje nas empresas muito se fala sobre criatividade e inovação, né, para a resolução de problemas. Então, para o processo criativo acontecer, ele depende de 3, processos, basicamente. Ele precisa de um modo padrão, que é onde criam ou surgem as ideias, um momento de transição desse modo padrão para o modo de central executivo, e aí esse córtex pré-frontal vai ativar de forma um pouco mais significativa, e assim ele vai avaliar as ideias que foram surgindo. A ideia sendo avaliada, então o sujeito vai ter que tomar uma decisão ou tomar uma atitude em relação a isso. Então ele vai acionar outras áreas do cérebro, que vão permitir, por exemplo, que ele consiga ter toda essa integração. Então, áreas de memória, de linguagem aqui nessa região, e ele vai julgar e avaliar a qualidade do desenho, a qualidade da música, a qualidade do texto. Ele vai supor quais são as melhores alternativas para criar aquilo da melhor forma possível. Crianças e jovens se comportam de maneiras diferentes diante da criatividade, mas uma coisa é certa: quando o cérebro improvisa, ele cria. Estimular a criatividade é investir em inovação. Muito bom, hein? Legal, excelente matéria, excelente locução também. Verdade. E a FAD Minas, né? A gente até vendo essa reportagem sendo feita lá dentro da FAD Minas, até para contextualizar quem está em casa acompanhando, o que é? Esse projeto especificamente, né, a FAD Minas é a nossa Faculdade Adventista de Minas Gerais. Conheçam a FAD Minas, gente. Minas Gerais é um estado riquíssimo. E lá, com os alunos, a gente começou esse ano a desenvolver. A gente só precisa limpar um pouquinho o seu áudio, joga só um pouquinho do cabelo. Coisa pouca, não precisa tudo, que estava bem bonito. Tá. E na FAD Minas, este ano a gente começou a gente tem um projeto de extensão universitária, onde a gente coloca os nossos estudantes para fazer projetos para a comunidade, né? Então, esses projetos de extensão é pensando na comunidade. Então, a gente desenvolveu a oficina do cérebro criativo, onde a gente entra em contato com escolas municipais mesmo da região e a gente faz algumas atividades com aquelas crianças. E no final, os meus alunos, né, que eles que criam a oficina, então eles fazem diversas atividades. Esse exemplo do VT foi
só uma. Hoje a gente aqui no programa vai fazer uma outra atividade que eles fazem nessas escolas, mas tem muitas outras, né? Então, professora, nós somos criativos, por natureza, podemos dizer isso? A criança, ela não precisou ir à escola para ser criativa, ela não precisou ter passado por uma oficina com você para ser criativa, mas em algum momento ela vai sendo levada a diminuir essa capacidade nata, digamos assim. Então, o que há de estímulo? Por que a necessidade desse projeto? Por que a necessidade de nós pais, professores, educadores, sermos continuamente os que estimulam a que essa criatividade não arrefeça? Perfeita pergunta. A gente, primeiramente, coloca as crianças muito cedo na escola. Eu acho que esse é um dos principais motivos. E entendemos o contexto social de várias famílias. Existe essa necessidade, mas às vezes, a depender do processo da escola, você simplesmente engessa a criança em uma sala de aula e não permite que ela brinque, porque criança precisa brincar. Precisa correr, precisa se machucar, precisa cair, precisa subir em árvore. Tem criança, gente, que não sabe subir em árvore. Eu lembro da minha infância. Eu peguei esse processo de não internet para a internet, mas eu me recordo. Eu brincava de pular corda na rua o tempo todo, férias escolares, era rua o tempo todo, com a minha turma, e a gente brincava com qualquer coisa. E hoje, infelizmente, isso não sou eu que estou dizendo, se vocês fizerem qualquer pesquisa, existem muitas pesquisas acadêmicas que falam e garantem que as crianças hoje em dia estão muito dentro de casa e muito em telas. E é importante a gente falar sobre telas, porque se você aí de casa acessar qualquer vídeo de YouTube, com uma criança assistindo TV, você vai ver ela exatamente assim, parada, imóvel. Agora, é importante a gente pensar também que o que nós estamos pensando com esse tema em manter a criatividade, nós estamos educando meninos e meninas para serem homens e mulheres que resolvam problemas, que saibam gerir a vida. Não é só nesse quadrado de pintar a tela ou de construir uma porta automática. A gente está pensando em algo macro, né, pastor? Eu me lembro de uma entrevista do Gasparov, que foi um enxadrista muito famoso em décadas passadas, o maior do mundo. E alguém perguntou para ele assim sobre a capacidade que o xadrez gera em pessoas. Ele falou desenvolvimento intelectual. Ele falou assim, o xadrez produz muita inteligência para jogar xadrez. Você fica muito inteligente para continuar jogando xadrez. Porque ele fala assim, analise a vida dos melhores enxadristas do mundo. Eles só são bons em xadrez e mais nada. O que ele estava dizendo é um raciocínio muito importante, porque quando a gente pega a educação formal ela se presta a objetivos que são muito anteriores às nossas formas de pensar a vida, a sociedade, e que ela não vai romper com o objetivo. Então eu vou dar alguns exemplos. A gente chega aqui no Brasil, o primeiro formato de educação no Brasil é um formato jesuítico. Então você tem os padres jesuítas que estão conduzindo um processo de educação cujo objetivo não é transformar aquele indígena em um ser autônomo, mesmo porque ele é um ser colonizado. A transformação dele é transformar ele em um ser católico. Então, ele precisa ler para ser católico. Ele vai escrever para ser católico. Ele vai aprender que existe um complexo de superioridade do português sobre ele. E ele precisa aprender isso. Porque se ele não aprender isso, a colonização se torna impossível. Quando a gente chega no Napoleão Bonaparte, que é um grande nome da história da educação, que ele vai criar os primeiros liceus, a escola estatal. A escola é para ser uma educação que a Revolução Francesa propôs para o modelo de Estado que vai acontecer dali para frente. Ou seja, eles vencem a Revolução e querem impedir que outro processo revolucionário os derrubem. Então você tem que formar. Um exemplo muito importante é o que aconteceu politicamente agora. Você tem um governo americano que vai para o Afeganistão. 20 anos depois, você tem uma porção de crianças que cresceram sem que aquele processo civilizatório que foi instalado lá entrasse na cabeça deles. Eles derrubam o sistema. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando você pega uma escola é educação formal para o Estado. Isso compõe as relações que existem entre mercados, as forças que existem, que estão ali disputando espaço entre nós. O Google nunca vai propor uma proposta educacional que eduque as pessoas a não usar o Google.
Então, eles vão criar um processo criativo dentro da empresa, mas o seu filho não vai ter o mesmo processo criativo para que ele rompa com uma grande corporação. Quem vai assumir os processos de educar para um casamento, de você ser criativo para servir o próximo e a comunidade, uma educação que rompa com a lógica que o objetivo final da vida é o consumo, é você, pai. É a igreja que vai fazer isso, são outras instituições sociais, porque as corporações e a escola do Estado educa para o Estado. Então, o que acontece com uma criança que é super criativa com 3 anos de idade e depois que ela passa pela escola, ela perde? Porque agora, para tudo que vai resolver na vida, ela vai usar um instrumento que o Estado deu. E aquele instrumento só serve para resolver um problema. O problema do Estado. Atender a expectativa do Estado. É como aquela questão da calculadora. Eu te entreguei um instrumento e você fica preso à instrumentalização. E só que aquilo ali é uma chave de fendas. Às vezes você precisa de um martelo, você precisa de um alicate, você precisa de outra coisa. Então aquilo ali só serve para virar um parafuso. E mais nada. Aí você para de usar a grande quantidade de instrumentos que você pode produzir para usar só aquela que aquela educação te deu. Está servindo um propósito? Tá. Aí você tem no final uma pessoa de 40 anos que é bem sucedido profissionalmente e mal sucedido em todas as outras áreas da vida. Então, até quando nós pensarmos criatividade, a gente precisa considerar, responder algumas perguntas. Para que será usada essa criatividade? Essa é a grande pergunta. Para quê e para quem? Para quê e para quem? Essa é a próxima pergunta. Para quem essa criatividade? Porque se nós não respondermos a essas perguntas, a gente pode caminhar desalinhado com o propósito final. Eu quero uma criança criativa. Para quê? Para ser um marginal criativo? Tem muitos marginais que são criativos. Eles são extremamente habilidosos em fazer o mal. Olha aí o quanto de golpes que nós temos que lidar todos os dias e todos os dias eles se renovam. Então, ao pensar criatividade, como é a proposta, por exemplo, de um projeto como esse que a professora Bonilha está adiante, pensando que esses indivíduos estão sendo desenvolvidos também para aplicar essa criatividade para o reino, para o bem, para o próximo. E a gente precisa considerar isso profundamente. Amores, nós temos também daqui usado a nossa criatividade, nossos meios, recursos, aliás, meios e recursos muito vindo dos nossos amigos, parceiros, anjos da esperança, de uma igreja preocupada em fazer a diferença na sociedade, fazendo-os ser alinhados com o propósito de Deus. Por quê? Para quem? Lembra do que nós falávamos agora? E aí nós temos a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Aqui nós vamos falar, por exemplo, do uso inadequado de telas ou do uso adequado das telas para o desenvolvimento destas crianças. Nós vamos falar aqui também sobre como ensinar a criatividade nos moldes dos relacionamentos, pais e filhos, sem perder a autoridade, manter as crianças no equilíbrio, no bom senso, no desenvolvimento do seu caráter. Afinal de contas, está aqui, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Nós vamos falar aqui sobre sexualidade também. Tem alguma dificuldade por aí? Darlene, por onde eu começo essa conversa com os meus filhos? Que perguntas fazer? Ou que perguntas eu saberei responder? Nós ajudamos você. Basta ligar agora no 0 Operadora 12 21 27 31 21. A primeira lição eu escrevi com muito carinho para os pais, para nós nos voltarmos para o nosso lugar de pais, para que nós estejamos preparados para levar os nossos filhos pelo caminho por onde devam andar. Nós vamos falar sobre instrução, amor, repreensão, vamos falar sobre correção, corrigir também é amar. Sabia? Mas como corrigir? O que é corrigir para você? Será que é o mesmo que chamamos de correção segundo a palavra de Deus? Nós vamos falar sobre sexualidade, como eu já disse, proteção, perigos das telas e abuso sexual. Isso e muito mais ainda nos desdobramentos de cada uma das lições. Liga pra gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Pede a sua e nós vamos mandar para sua casa sem você precisar pagar nada por isso. É só ligar e pedir 12 21 27 31 21. Ok, peça sua revista. Vai chegar de graça, graças aos Anjos da Esperança. A interação que chegou agora é da Maria Fernanda de São Paulo. Ela diz o seguinte, que interessante esse assunto de hoje. Meu filho tem 9 anos e ama desenhar. Porém, um colega da escola apresentou para ele um recurso no celular que tem o auxílio da inteligência artificial para aprimorar o desenho feito no aparelho. Tenho a sensação de que isso limita a criatividade do meu filho, que parece imaginar que tudo o que ele faz vai ficar perfeito, sem necessidade de ajustes. E aí, Pro? Eu gostei desse comentário. Eu vou retomar um assunto que vocês falaram no início sobre Thomas Edison.
Thomas Edison, ele não descobriu um jeito de fazer a lâmpada. Ele descobriu vários jeitos de não fazer. A questão de você errar, ela é importante também. De você aprender ali, ali no desenho, né? Quando você vê uma criança desenhando, às vezes ela pinta fora da linha. E aí você instrui a criança, fala assim, ó, tem aqui esse limite, você pode pintar dessa forma. Então ela vai aprendendo, saindo da linha, ela vai aprendendo a como ficar na linha. E aí, obviamente, a gente não está falando mal da inteligência artificial, porque assim, são coisas que não voltam, precisamos aprender com o que temos ali. Mas quando você tem esses desenhos, já que a criança pega o tablet, por exemplo, e pinta uma cor, aí pinta outra cor, e fica tudo perfeito, ela perde um pouco esse processo de aprender aqui limites. Tem um limite ali. É automático, né? Então, essa forma da gente lidar, ela precisa... Isso pode levar também o indivíduo a se fragilizar, porque a vida não tem esse tipo de recurso para todas as atividades, para todas as relações. Nós vamos ter relações defeituosas, nós vamos ter questões outras que uma inteligência artificial não vai me dar condições de resolvê-la se eu não, por mim mesma, não resolvê-la. Então, esse é um grande perigo que a gente precisa considerar urgentemente. Tá bonito o desenho, mas veja, nós já somos pessoas que tiram uma foto e nós não ficamos satisfeitas com a foto que é a nossa própria imagem. Eu preciso de um filtro. E isso está dizendo para além da minha imagem, da minha beleza. Tem algo aqui, ó, que é uma não aceitação da minha realidade. Então, esse menino aprendeu a fazer um desenho, ele é perfeito com a ajuda da inteligência artificial, mas a vida não é perfeita. Como é que ele vai lidar com uma namorada que não é perfeita, com filhos que não são perfeitos? Como é que ele vai resolver essas questões que estão para além da capacidade dele? Isso é mais profundo do que só a criatividade do meu filho. Desculpa. Existe um problemaço. É quando alguém que não é o criador está definindo o que é perfeito. Então ele criou um padrão de perfeição que vai todo mundo correr atrás e aí assim, o esforço para se encontrar no mapa errado deixa você mais perdido ainda. E na verdade é um padrão que assim é para todo mundo, né? Como um filtro. Um filtro ali, se você coloca um filtro, você fica exatamente igual àquele outro que colocou o mesmo filtro. Eu gosto de falar muito do frustrar-se. Isso é muito importante, porque se quando criança você não aprende isso, que se você cair, você tem que levantar, quando você fica adulto, é muito do que a gente está discutindo aqui, né? Quando você fica adulto, como você vai lidar com as relações frustrante. E com a sua vida, porque a vida não é perfeita. Você vai cair, você vai ter que aprender a levantar, você vai ter que correr atrás das coisas. E hoje, gente, eu vejo em sala de aula uma juventude que não consegue lidar, às vezes, com frustração. Isso é muito difícil. Em sala de aula, principalmente nessas aulas de criatividade, eu falo, gente, vocês precisam aprender com o erro de vocês no criar, nesse processo criativo. Não é feio o que o outro cria. Sabe aquela ideia? Minha ideia é ruim. Eu falo para eles, não existe ideia ruim. Existe ideia fora do contexto. Então, se você teve uma ideia ali, ela não foi boa para aquele contexto, mas guarda essa ideia. Pode ser que em algum momento da sua vida você resgate e ela seja perfeita para um outro contexto. Então, esse lidar com o erro, eu acho que ele precisa ser discutido, discutido mais, principalmente com as novas gerações. Porque é realmente isso, a gente está num ambiente em que parece que tudo é perfeito. E se não é perfeito... Todo dia eu dou de cara com isso. Bato o olho no espelho e digo, Jesus. Cadê a perfeição? Pois é, e nesse padrão que o mundo vem colocando ali de perfeição, antes até de chamar um intervalo, é rapidinho aqui, Não, é que é o seguinte, eu vi ontem, estava vendo uma reportagem lá sobre a atriz Julia Roberts, e ela contradizendo, né, tudo que os padrões de beleza vem dizendo. Ela falou, não quero colocar botox, fazer nada no meu rosto, eu quero envelhecer naturalmente. Isso contradiz até o que Hollywood vem trazendo ali. Eu tô cansada dessas mulheres bonitas, lindíssimas. Um dia elas aparecem, ai gente, eu não uso filtro, não uso maquiagem, quero ficar velha assim, linda, maravilhosa. Não, e olha o que ela diz, eu quero que meus filhos saibam quando estou com raiva, quando estou feliz e quando estou confusa.
O seu rosto conta a sua história e essa história não deveria ser sobre as suas idas ao consultório médico, Muito estética e tudo mais. É isso, né? Uhum. Gente, vamos pro intervalo? Rapidinho, já tem criançada por aqui, viu? Fazendo arte e arte bonita, tá? A gente volta já. Já de volta aqui no nosso Entre Família, olha só essa criançada que tá com a gente por aqui. E para fazer uma arte bonita, né? Tá vendo ali um monte de brinquedinhos, né? Essas pecinhas aí que de vez em quando a gente pisa quando tá no chão e dá uma raiva. Quando fica jogada pelo chão, as pontinhas dela machucam, parece piso descalço. É uma beleza, viu? Às vezes o cachorro engole. Hã? Às vezes o cachorro engole. Engole, você acha depois, no outro dia você acha. Vai querer a pecinha de novo, filho? Não, deixa aí. Tá aqui, ó, a Nina. Tudo bem, Nina? Beleza. O Léo e também o Thiaguinho. Tudo bom, Léo, Thiaguinho? Beleza, vamos fazer arte então, né? Esse é o nosso momento na prática, gente. Na prática, a gente também, Darleide, vai ter que fazer coisa? Olha, outro dia eu confessei que eu só tinha feito doação de sangue uma vez. Você não tinha feito nenhum. Mas hoje a minha confissão é que eu nunca brinquei de Lego. O que eu vou fazer com essas pecinhas? Só encaixar, meninos? Olha, a galera lá em cima rindo. Deve ser da minha cara. É que com o passar... Acho que houve uma repressão a sua criativa. criatividade para você. Hoje que eu vou explodir. Vamos lá, Giovana. explica, Binal. Pois é, Giovana, e aí, o que a gente pode aprender ou vai aprender nesse momento aqui com as crianças e com os As grandes crianças também, pequenas, né? crianças Porque as pequenas. grandes só zoam. Olha, a gente tem que valorizar muito as crianças, viu? Delas é o reino do céu. É. E com elas, a gente vai aprender muita coisa agora. Bom, elas estão aí com o Lego. Eu já conversei um pouquinho com elas. O que vocês vão fazer? As crianças agora vão construir uma historinha, algo que passou pela mente delas com o Lego. Ao mesmo tempo, vocês, apresentadores, já estão com as pecinhas e vão construir também. A gente vai não sei por que a observar... produção não me aqui, deu ó. pecinha. Pega aqui, eu Não, sento essas ali são com eles. suas. Não, eu sento ali com eles. Eu posso sentar também? Pode. Pronto, vamos lá. Pode, né, diretor? Pronto, ó, eu gosto. Vamos porque lá. eu já vejo quais são as pecinhas que eu tenho aqui para poder montar direito. Eu posso sentar aí também só para olhar? Pô, Não, mas tem que fazer. tem que fazer, não é só olhar, não. Tem que fazer também. Meu medo é sentar desse jeito aí, depois Nunca mais levantar. Não consegui. não conseguir. Voltar. O mais novinho da turma fica aqui, então. Tá, não, a gente vai ficar aqui avaliando você. Bom, Vamos lá. as crianças, então, elas já têm aqui muitas peças e a gente está aqui com os nossos adultos, que também estão com as mesmas peças. Enquanto elas vão construindo, e os nossos apresentadores também, vocês vão observar algumas coisas interessantes. Na nossa oficina do Cérebro Criativo, a gente coloca essa atividade com o Lego, né? O Lego, propriamente dito, é um brinquedo que ajuda na resolução de problemas. Porque vocês podem construir, tá? Vão construindo enquanto eu estou falando aqui. Você tem peças, uma peça isoladamente do Lego, por exemplo, com ela você não faz nada, né? Mas quando você junta as peças, o que a gente já, desde criança, brincando com o Lego, a gente já aprende a força de uma equipe. Quando você junta as peças, você consegue construir alguma coisa. E com as crianças agora, a gente vai aprender essa construção. Como que tá a construção de vocês? Tá muito boa? Já tô fazendo uma basezinha O que a gente aqui. vai fazer? Pode. Tem um microfone pra gente... eles já estão microfonados, é eles já verdade. estão tá Vocês ali, vão ó. fazer um entre família? O Entre Família. E medo. Agora eu quero saber... Medo, como vai ser a Darley? Medo. Como vai ser o pastor Vocês vão Ali? Vão fazer a fazendo aí, Darley ó. Olha, de olha. Vão Lego. construindo. Olha, hein? Olha que interessante. Enquanto eles estão fazendo, eu vou trazer algumas informações. Tem um livro que ele chama Creativity. Ele não tem em português, infelizmente, né? Mas ele fala os passos de como a gente desenvolve a criatividade. Então, uma das habilidades, nesse livro, ele fala sobre 8 habilidades de uma pessoa criativa.
Então, o autor pesquisou várias pessoas criativas ao redor do mundo e detalhou em um perfil, né, com 8 características. Uma delas traz referências. Então, olha que interessante. As crianças aqui, elas estão construindo entre família, o que faz todo sentido para um processo criativo. Porque qual é a referência que eles estão tendo aqui? Do programa. Então, esse processo de ter referência é importante para o movimento da criatividade. Então, tudo que você lê, tudo que você assiste, as pessoas que você conversa, as histórias que você aprende, tudo isso são repertórios que você vai criando e ajuda nesse processo de criatividade. Eu estou entendendo esse negócio aí de repertório, porque logo que apareceu aqui para mim foi um botijão. Qual é o seu repertório? Aí tem um botijão grandão. As minhas referências estão muito na área da cozinha. É uma referência, né, Pro? Muito bem, viu? Não, é uma referência. As referências estão na área de coisas explosivas. É uma referência. Ter um repertório vasto é uma boa referência. O que eu falo muito para os meus alunos é isso. Então, Tenha repertório. E o que é uma coisa interessante, né, que é a construção do repertório e o acesso ao repertório, ele precisa de pausas. Porque como que a gente vai ter esse acesso se a gente está num momento de absorção ininterrupta? Exatamente. De novas informações, e elas não têm o tempo suficiente para se consolidar na nossa memória, ou nesse momento em que a gente vai acessar, né? Esse convívio com o fogão, ou seja, o botijão, ele só pode ser usado com criatividade porque ele é uma informação consolidada, né, no cérebro. Uma das outras características é esse momento de ócio, né, que eu chamo de ócio criativo, que é esse descanso, esse espaço que você coloca na sua rotina nesse processo criativo. Um adulto, por exemplo, ele precisa escrever um texto. Ele não vai ali ter todo o momento de escrita de texto. Em algum espaço nessa escrita, ele vai cansar, não vai mais fluir do jeito que ele anteriormente, quando ele começou, né? Então, é esse momento que você descansa, vai conversar com alguém, vai sentar numa árvore, qualquer coisa. Esse espaço ele é muito importante, porque quando você retorna nessa atividade, você já tem outros repertórios que você criou ali, só nessa dinâmica de parar o que está fazendo para fazer qualquer outra coisa, até cozinhar. Mas como não confundir isso com distração? Como é que eu vou saber que eu estou dando uma pausa, um tempo para voltar para a minha atividade criativa, sem que isso seja aqui só uma distração? No sentido de assim, meu Deus, perdi tempo aqui em lugar de eu estar trabalhando. Bom, a distração, né, propriamente dita, é aquele momento que você se distrai, mas sem naturalmente... Perder o propósito. Exato. Às vezes você perde o propósito na distração, né? Você se distrai com qualquer outra coisa, você vai para o entretenimento que no fim ele não tem um propósito. Mas quando você vai para um entretenimento ou uma distração que tem uma finalidade, aí é diferente. Eu não perdi tempo, eu investi... Não, exatamente. Acho que a questão central é a intencionalidade. Exato. Você intencionalmente está fazendo outra atividade. A distração, a intenção é de outro. Eu vou dar um exemplo dos 8 remédios da natureza, por exemplo. Eu gosto de trabalhar a criatividade porque uma das habilidades é você pegar coisas diferentes e juntar, né? Criatividade, ela se comunica perfeitamente com os 8 remédios da natureza. Deus, ele fala pra gente fazer o quê? Descansar, beber água, tomar sol, fazer exercício físico, todos os nossos remédios, né? Esse momento, por exemplo, de se exercitar, sair para se exercitar. Às vezes você pode estar pensando, pô, tirei 1 hora, 1h30, não fez diferença nenhuma. Fez. Total diferença. Você decidir descansar 8 horas por noite, por exemplo, decidir dormir cedo. Pô, mas eu vou dormir agora, eu preciso fazer tal coisa. Durma. Enquanto dorme, o cérebro ele vai
Ele vai descansando descansa e ele você vai. Então é muita processando. intenção, a finalidade. Uma das coisas interessantes no processo criativo, algumas pessoas falam, estou trabalhando aqui na frente da tela, estou escrevendo. Aí fala assim, agora eu vou dar uma pausa e vai para televisão. Isso. Lé do engano, você saiu de uma tela e foi para outra. Exato. Para outra. Exato. Você vai ter que fazer uma outra atividade, uma atividade física, uma atividade com as mãos, vai para a cozinha, vai tomar um banho longo, um banho gelado. Vou dar um exemplo. O ambiente que a gente está influencia muito na criatividade, né? O local, por exemplo, a janela que eu tô olhando para fora, tô olhando para prédios, tô olhando para um campo, tô olhando para... Até falando em campo, eu só não entendi, antes de você continuar aí, que eles estão fazendo cenário da Entre Família, colocaram cavalo ali, pastor Aleixo, Darleide. É um cenário simbólico. É um cenário simbólico. Hã? Deixa eles trabalharem a criatividade ufa, deles. é o dia do pet então, Se Léo? identifica Olha aí que com interessante. Ah, o dia do pet já trouxeram até a ideia pra gente trazer um cavalo, viu? No dia do pet tem um manga larga, né? De pé. Você vê, cara? Olha, mas Aí vou sim. trazer um Eu exemplo. achei que era uma comunicação simbólica, né? Por exemplo, aquele dinossaurinho pode significar alguém. Algo mais antigo, né, pastor? Algo mais jurássico entre nós. Ó, deixa eu só virar aqui, Léo. Cuidado com a minha Ó, pra criatividade galerinha lá do outro lado desenfreada, hein? ver. Isso, ó. Porque tem criatividade que não foi domada. Selvagem. Ela é selvagem. Ela aparece numa língua solta. Tá bom. Tá bom. É o T-Rex. Pastor, eu vou trazer um exemplo da sua fala. Sabe aquele momento que a gente está muito Qual fala? cansado? Aproveitável? Tá, super aproveitável, super aproveitável. Sabe aquele momento que a gente está muito cansado, que a gente precisa dormir e a gente decide assistir a um filme? A gente não dormiu. Era necessário ter dormido, né? Perfeito. Então, essa é uma distração que não ajudou, não colaborou. Você precisava descansar. Pro, o estilo de vida que nós temos mantido, não tem ele próprio sido responsável por roubar de nós essa capacidade, justamente por exaurir, gastar as nossas energias? E aí nós, como adventistas ou do sétimo dia, guardadores do sábado, a gente vai pensar o sábado, pastor, como um dia onde nós vamos ali sim, ali eu vou descansar. Que confusão a gente faz nesse assunto? É muito... Esse é o seu assunto central. O sábado é um dia separado. Para. E a gente colocou essa separação em outro lugar. Porque o texto diz assim, ó. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás. Aí depois ele vai dizer assim, porque o Senhor descansou de toda a sua obra que como Criador fizeram. Portanto, para o sábado ser um dia da criação, algo relacionado à criação tem que levar a ele. Portanto, se Jesus não tivesse feito nada, não há nada para celebrar. O sábado é o ponto de chegada do processo criativo. Deus é criador e como criador ele descansou da sua criação. O próximo sábado quem celebra para ele é Adão, porque no segundo primeiro dia da semana, Adão agora começa o seu processo criativo. Deus criou uma árvore. Adão pode criar um móvel. Deus é criador. Ele fez um ser humano criativo. Esse móvel que Adão começou a fazer no primeiro dia da semana, ele vai colocar para a glória do Senhor no sétimo. Ou seja, o caminho para o sábado tem que ser no primeiro dia da semana, quando você dedica todo o processo criativo a ele. Agora, quando nossos processos criativos eles estão colocados exclusivamente para outros objetivos, para outro Senhor e qualquer coisa que não seja engrandecimento do reino, então você só vai descansar para o mesmo objetivo. Então eu vou fazer umas perguntas bem rapidinhas, tá? Tipo ping-pong. Ping-pong. Que é assim, ó. O sábado, o sábado é um dia... Não é um dia criativo? Não é um dia de carregar as baterias? Não, sábado é dia de servir ao Senhor. Para carregar suas baterias, você tem as noites. Como a Giovana acabou de dizer. Não é um dia. Se você quiser descansar, você dorme. Deus criou a noite para dormir, para descansar. Eu disse que era um ping-pong. É que eu tô jogando comigo, desculpa, vai. É aquele ping-pong na parede, né? Tirou um ping-pong. Ah, desculpa, eu lembrei do ping-pong. Tá bom. Lembrou, né? Tô jogando comigo. Foi ótimo. Aí eu esqueci da pergunta. Mas enfim, o dia de sábado, dia de carregar as energias, de se reconectar espiritualmente. O sábado é esse dia, de se reconectar espiritualmente. Se há um dia para reconectar espiritualmente, é porque em algum dia você desconectou espiritualmente. E não há um pressuposto de que haja uma desconexão em 7 dias. Você deve estar conectado o tempo todo. Isso é para cachorro, Nina. Dizer que o sábado é para reconectar envolve de que você passou um tempo na semana desconectado.
E a gente não fica desconectado, a gente se conecta a uma outra coisa, com outro propósito, a um outro Senhor. O dia do sábado é o dia da família. Não, sábado é o dia do Criador. Sábado é o dia do Criador. Todos os dias são dias da família. Sábado é dia de renovar as energias. Sábado é dia de servir ao Senhor. Tá bom. Tá bom. Bom, fechando aqui o nosso... Maravilhoso. Obrigada, pastor. Se quiserem saber mais, como é que faz? Não, é importante. Justamente, tem também a Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual. Entre em contato com a equipe da Novo Tempo também. A gente tem materiais, tem aquele sobre o sábado, que foi feito pela Escola Bíblica também, né, dentro desse contexto que a Darley está trazendo aqui. O sábado, me fugiu agora o nome do estudo, mas tem lá sobre o pergunta a sábado. Esperança. É só mandar lá e falar, eu quero o estudo do sábado. E tem um episódio do Fé para Hoje chamado Descanso do Rei. Digita Boa. lá. Por que isso é importante, meus amores? Vamos finalizando aqui, vamos saber dos meninos o que eles construíram. Mas esse assunto que nós tratamos agora, ele é muito importante, porque nós muitas vezes somos criativos em distorcer a lei do Senhor, nós somos criativos em distorcer o propósito de Deus, e nós vamos criando nossas fugas, nossas maneiras de entender, mas a gente precisa interpretar devidamente o que seja a palavra de Deus. Então fica o convite para você estudar mais sobre o dia de sábado. Não é dia de folga, não é dia de recreio, é dia do Senhor. E os meninos fizeram o quê? Pois é, o Pode que ir vocês pros fizeram? resultados, né? Hã? Entre família, meu amor. Concentrados ali, fazendo entre família. Fala aí. Gostei dessa frase. Nessa dinâmica final, para a gente aprender um pouco a ter os resultados aqui. Crianças, contem o que vocês fizeram. O Entre Família. O Entre Família. No dia do pet. E dia do quê? No dia do pet. Entre família no dia do pet. Olha que interessante como que flui. Cadê os apresentadores ali? Tô curiosa. E os apresentadores também. Olha, ó, Esse. O cavalo é quem? O cavalo só tá aqui pra... Cavalo é o cavalo. Bonitinho. Agora... Cadê o pastor Aleixo? Quem é o Aleixo aí? É o de chapéu? Chapéu é meio Rodrigo Silva. O Rodrigo Mas Silva tá veio valendo. participar? Tá valendo. Tá valendo. E quem que é o Abinal aí? Quem que é o Abinal? Eu sei. Eu acho que... Pode trocar o Pode trocar o Abinal? Como E é o que é o dinossauro em homenagem a quem? Brincadeira. Abinal? Sua avó. Ah, não, a vovó já foi. Abinal, mostra o que você criou. Conta pra gente. Eu tava fazendo aqui, ó, eu peguei e fui vendo, né? Uma coisa ou outra e tal. Falei, agora. Aí um tratorzinho, né? Tipo um tratorzinho e tal. Cadê? Deixa eu colocar no chão aqui, ó. É um trator. Cadeirinha que vira pra lá e pra cá. Ah, o meu eu nem preciso mostrar, gente. Deixa. Mas A mostra, Darley fez um carrinho aí, Darley, ó. Não, o carrinho já estava feito. Eu fiz uma plataforma aqui com um botijão, um fogão, uma senhora cozinhando, um bolo já pronto e som. Olha que interessante, eu vou trazer o resultado dessa simulação que a gente fez aqui e é o resultado 30 segundos. De toda a pesquisa quando a gente faz na oficina. As crianças, elas pegaram o repertório delas, só que elas ampliaram, imaginando. Agora, os adultos pegaram o repertório e não imaginaram. Foi um trator e um botijão, uma cozinha. Não teve imaginação. Olha que interessante. Isso, professora. Eu te trouxe lá da Fá de Minas para você nos expor dessa maneira. Professora, vamos um rápido intervalo, já estamos de volta. Ó, meu trator ficou maneiro. Ainda bem. Que você não participou. Não, que não Você teve fez o quê, imaginação. amigo? Que não teve imaginação. Você fez o quê, ali? Ele não Eu fez. fiz, eu organizei tudo aqui dentro. Fez um baú. Muito obrigada, Galerinha, crianças. obrigado, Vocês hein? são lindas, maravilhosas. Vontade de ficar aqui brincando com eles, viu? Eu Boa. amo aquele momento. Bom demais. Gente, vamos para aquele intervalo então, rapidinho. Na volta tem interações por aqui. Já já a gente volta trazendo a sua interação. E tem também aquele nosso momento da reflexão e muito mais. A gente volta já. Nesse programa em que nós estamos falando sobre criatividade, vale a pena lembrar que criatividade é desenvolver a habilidade, a capacidade de resolver problemas, de administrar situações difíceis, complexas, continuar usando o raciocínio em sua amplitude para as diferentes situações da vida. E o que tal
Que tal nós pensarmos criativamente sobre a educação dos filhos? Muitas vezes nós ficamos perdidos diante das dificuldades que surgem nesse processo, mas nós estamos juntos para nos ajudarmos e por isso nós oferecemos para você a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Vamos falar sobre o uso de telas, desenvolvimento da criatividade no contato com a natureza, desenvolvimento da aprendizagem no contato com a natureza, coisa que está faltando muito aos nossos filhos. Nós vamos pensar sobre como disciplinar os filhos, se é necessário bater. Ai, 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 isso é infringir uma lei. E o que a Bíblia diz a respeito de disciplina? Vamos voltar a esse conhecimento? Isso e muito mais na revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, que pode chegar para você a qualquer momento no toque-toque do carteiro aí na sua porta. Darleide, você vai dizer o preço dessa revista? Não, nós não estamos vendendo para você. Nós estamos oferecendo a oportunidade de você criativamente fazer um único gesto. Coisa simples, já vai até no automático, não é? Ligar pra gente no 12 21 27 31 21 e garantir a sua. Vai chegar na sua casa de presente aqui da sua Novo Tempo para você. Considerando muito que você e os seus filhos devam viver uma relação harmoniosa. Pais Preparados, Filhos de Caráter. Liga agora no 12 21 27 31 21. Já tem interação na tela, gente. Tem sim, do Antônio Gomes. Olha aí, pastor. Meu filho Miguel tem 3 anos. Desde quando ele estava na barriga da minha esposa, contamos histórias da Bíblia para ele. Sua história preferida é a de Davi e Golias. Ainda que eu procure mostrar a perspectiva bíblica da história para ele, o foco ficou em derrotar o gigante. Às vezes fico pensando como reconstruir essa história na cabecinha dele, de forma que ele use a criatividade de forma positiva para recontar essa história. Porque até a pedra da minha testa eles aqui jogar. O que fazer, pastor? Muito legal. Veja, é que muitas vezes a gente quer ensinar a Bíblia, que tem um tipo de modo, de método de ensino, a partir de um método de ensino que não é bíblico. Então, por exemplo, vou dar um exemplo isso é muito importante. Nós escolhemos fantasiar histórias e um milagre se transforma em algo espetacular, fantasioso. Isso é muito perigoso quando se vai falar de Bíblia. Porque da mesma maneira que no desenho, no filme, naquilo que ele vai ver na televisão, acontece uma magia, ele vai encarar como magia o peixe engolir uma pessoa. Então, nós apresentamos Deus na Bíblia como Deus se apresentou. Então, qual a história que você começa contando para o seu filho? A de Gênesis. E essa não é uma história fictícia, é uma história real, tal como as coisas foram acontecendo. E o desenvolvimento, por exemplo, quando Deus fala assim, olha, quando você for falar com seus filhos, ele fala assim, fala da lei. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Essas palavras que eu te ordeno estarão no seu coração e tu as inculcarás aos teus filhos, delas falarás. A minha experiência com minhas filhas, quando elas leram a história de Davi e Golias, sem entregar para ela todo o contexto, a minha filha falou assim, não gosto de Davi. Eu falei, por que você não gosta de Davi? Porque Deus falou que não é para ficar jogando pedra nas pessoas. Eu pensei, tá ótimo, daqui a pouquinho já dá para entender mais como que é um negócio complexo. Mas começar contando uma história que tem muitas perguntas, por exemplo, Deus mandou alguém matar outra. Começa com outras histórias. Quando a gente vai falar sobre o ensino da sexualidade para os filhos, o que a gente diz? De acordo com a idade, cada fase, usando a linguagem devida, porque ela não tem repertório para compreender o todo. Mamãe, como foi que eu nasci? Você não vai responder contando a história toda, mas você precisa dar uma resposta. A gente pega uma história como esta, se entrega para uma criança de 3 anos, ao mesmo tempo que muitas vezes na igreja nós vamos ver junto com ela uma criança de 9, 10 anos. É óbvio que o aprendizado dessa de 9, 10 anos é diferente dessa de 3, mas a narrativa está sendo entregue na mesma linguagem, às vezes com a mesma encenação. E eu já vi crianças chorando, com medo do que está acontecendo ali, porque não é próprio para a idade dela. Começa do começo. Então o resumo é assim, cuidado com a maneira como a gente apresenta determinado conteúdo, mesmo que ele seja bíblico, porque ele requer um tempo e uma maturidade para compreender. Nós que somos adultos temos dali algo que a gente diz assim, oi? Como assim? Imagina uma criança. Mas a pergunta dela é como recontar essa história? Como que a gente vai tirar da criança esse temor? Professora. Eu pensei nos meus filhos.
Eu tenho 2 filhos, um de 3 anos e um de 4, bem pertinho, tudo da pandemia. Minha mãe brinca comigo que se tivesse a terceira, aliás, 3 anos de pandemia, seriam 3 filhos. O ócio criativo. É. Exatamente. Mas com eles, os meus filhos, a gente faz o ano bíblico com as historinhas, né, da Bíblia. E um deles já falou, eu sou Golias! E a gente, como mãe, às vezes fica assim, né? Meu Deus, calma. Ele quer ser Golias. Calma, tem um processo também nisso que você vai falar para ele, ó, tudo bem, por que você quer ser Golias? Eu acho que a educação é muito sobre perguntas. Exatamente. Perfeito. Pergunte. Por quê? Porque às vezes a gente olha ele atirando, como falou assim, né? Atirando um papelzinho de pedra na mãe, mas não foi com a intenção de machucar a mãe. Pergunte por quê? Será que ele tinha noção de que aquilo iria machucar? Então, eu acho que é isso, é você sempre perguntar. Eu posso até falar uma outra coisa linkando, né? Eu observo muito isso nos meus filhos, por exemplo. Às vezes tem aquele momento de crise, sabe? Eu falo que é a hora da bruxa. Quando grita, assim, chora e tá esperneando. E a gente quer chorar junto. E espernear junto. E falar, meu Deus, o que tá acontecendo nessa casa? Essa casa tá ficando doida. E esse momento em que eles estão assim, quando eu vou trazer para a criatividade, né? É nesse processo de tédio. Tá precisando você alinhar alguma coisa e tirar essa criança do tédio. Alguma coisa está acontecendo, mesmo se for lendo uma história bíblica ou qualquer outra atividade. E às vezes também só dá um tempo, dá um tempo também. Não precisa a gente ficar toda hora oferecendo um recurso, né? Vamos a mais uma interação, a nossa pressa só para ler mais uma interação aqui, a do Hernandes Costa, lá de Fortaleza, no Ceará. Meu filho Heitor tem 4 anos, ele gosta bastante de música, com base no ritmo de uma música, cria várias letras. Algumas são tão criativas que chegam a ser engraçadas. Eu acredito que a música tem um grande poder para ajudar as crianças a serem mais criativas, se a música for bem escolhida, claro. Verdade. Amo música. Muito. Lá em casa, o meu esposo é pianista e a gente tem muitos instrumentos. E desde a gravidez, a gente ficava dando ritmo para a barriga, né? E eu não sei se era natural isso, eu não sei se é obra divina, eu não sei o que acontece, mas eu prometo para vocês que aconteceu isso. Às vezes eu batia e eu sentia o Benzinho, né, que é o mais velho, batendo também, meio que no mesmo ritmo. Eu não vou dizer que isso aconteceu assim, né? Nossa, ele entendeu que é o mesmo ritmo. Mas música estimula a criatividade, estimula muito. É esse espaço que às vezes você precisa criar, né? Vou escutar uma boa música e nesse momento de uma boa música, muita coisa pode vir. O seu cérebro vai ser ativado, com certeza. Verdade. Pastora Obrigada, Pro. Obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Foi muito bom ter você aqui com a gente. E que Deus abençoe seu trabalho lá. Amém. Fazendo arte e estimulando pessoas a servir a Deus com seu cérebro. Há um conquistador, citado inclusive em 2 filmes bem famosos de épocas passadas, famosos e antigos, chamado Shutruk Narhund. Lembro de um filme legalzinho chamado Clube do Imperador, onde ele é citado. Shutruk foi um conquistador que conquistou terras extensas. Ele era de Cartago, no norte da África, e no século XII a.C. ele escreveu seu nome em vários lugares e várias pedras. Rei de Elão, Shutruk Narhund. A minha pergunta para você já ouviu falar dele? Tenho quase certeza que se você não assistiu esses filmes, em nenhum livro de história ou de ilustrações você já ouviu falar desse cara. Mas você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Eu acho que sim. É bem provável que você já tenha ouvido falar dele, mais que de outras coisas. Aliás, você pode ter ouvido falar de pessoas que não conquistaram $1 sequer, R$1, 1 metro quadrado. Mas elas estão tão profundas no seu coração, como num dia que o pneu estourou, e alguém parou para te ajudar. Ou em outro momento que você precisava de uma colher de açúcar e o seu vizinho, que você sabe o nome, que não é um conquistador, está lutando para pagar o financiamento da casa, te ajudou lá e algumas outras coisas. A verdade é que a história nos diz que grandes conquistas, sem nenhuma contribuição, ela entra por um lugar da história chamado esquecimento. As pessoas podem conquistar muitas coisas, mas anos depois, séculos depois, nós não lembramos das pessoas que conquistaram as coisas. Nós lembramos das pessoas que nos conquistaram.
as pessoas que mexeram com a nossa vontade, as pessoas que deram em nós a vontade de sermos melhores. Como que se mede um sonho? Como que se mede a profundidade, a grandeza do sonho? Eu digo e repito, um sonho se mede pela quantidade de pessoas que cabem dentro dele, pela quantidade de gente que vai sorrir quando o sonho é realizado. Como que se mede a extensão e o poder de uma vida? Pela quantidade de vida que ela gera em outras também. Algumas pessoas nos dão vontade de se parecer com elas. Outras pessoas nos dão vontade de ficar longe delas. Outras pessoas ainda mais nos dão vontade de sermos mais vivos quando elas se aproximam da gente. A criatividade que Deus colocou para o ser humano, ela tem um objetivo fundamental: fazer com que a sua, abre aspas, multiforme sabedoria apareça cada vez mais nessas partículas dele que somos todos nós. E mais, tem algumas coisas de Deus que somente vão aparecer quando essas partículas se juntam. Existe um entre família que pode ser juntado por 3 pessoas que são criativas, mas algo só vai aparecer quando essas pessoas estão juntas. Aí alguma coisa que jamais aconteceria acontece assim também. O que Deus está falando para você hoje é: eu te fiz para me representar e eu queria colocar as minhas ideias em você. E as ideias de Deus são eternas. Você abre um espaço, Ele te dá liberdade e Ele age em você, por meio de você. E não se esqueça, para que outra pessoa tenha a sua vida transformada, aumentada, alegre e que reflita a Deus também. Amém. Obrigado, pastor Aleixo. Obrigado mais uma vez, Giovana. E obrigado você de casa por estar com a gente em mais um Entre Família. E a gente se encontra no próximo programa, se Deus quiser. Lembrando que Vida e Saúde vem agora, coladinho com a gente aí. Beijo no coração. Beijo, meus Nosso próximo encontro. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.